às vezes a gente nota, né, que no Congresso, por exemplo, na Câmara, no Congresso ou no Senado, né, às vezes a gente nota que os senadores ou os deputados federais, mesmo com toda a eloquência e tal, eles não estão nem aí para aquele discurso, mas aquele discurso está sendo feito daquela maneira por um outro motivo, porque ele vai para as redes sociais depois. Ou seja, eu não estou falando para quem sabe o que eu estou dizendo, para quem tem uma ideia concreta, senso crítico para entender o que eu estou fazendo. Eu estou falando para quem vai ser enganado. É isso. Exatamente. Isso é um fenômeno novo. Novo por quê? Quem é que iria fazer um discurso razoável, 50 anos? 50 talvez seja recente, porque já tinha TV, mas um pouco mais. Com TV, mas nos anos 50, quando a coisa era muito mais precária, você vai fazer um discurso todo razoável, de repente separa 30 segundos, que vai ser o trecho que vai ser recortado por sua assessoria para poder viralizar, como a gente diz hoje. Isso é muito novo, muito novo. Na realidade, data mais ou menos dos anos 70. Nixon, por exemplo, recorreu muito a isso nos Estados Unidos, de ter um departamento gigantesco de manipulação de imagem de discurso e de disseminação, claro, por meio da propaganda, por meio, no caso da época, do rádio, dos jornais, etc. Nós temos um exemplo recente aí, que foi o Trump. Mentiu mais de 20 mil vezes enquanto presidente dos Estados Unidos. Ou seja, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Eu estou mentindo porque a minha mentira vai atingir quem eu quero que ela atinja, apesar de quem está aqui do meu lado ou me observando com senso crítico vai saber que eu estou mentindo. Essa que é a questão, né? Eu acho que tem gente que acredita, o que é mais preocupante ainda. Com certeza. Mas há todo esse jogo de que, em nome de derrotar certos inimigos, vale qualquer coisa. Então, essa ideia dos meios e dos fins, que também é uma questão ética e política antiga, né? Se os fins justificam os meios. Se, por exemplo, eu sou uma pessoa religiosa, embora não seja um dos mandamentos lá dos 10 mandamentos, se eu for cristão ou judeu, por exemplo, mas a mentira está por toda a Bíblia como sendo condenável, não é? E de repente eu acho que, eu não sei como é que as pessoas equilibram isso em suas vidas, então eu acho que é legítimo no jogo político eu contar uma mentira, mesmo que isso, na minha crença religiosa e moral, seja por princípio censurável. Esse jogo é um jogo que tem sido jogado, porque ele é um jogo eficaz e ele só funciona quando na política os adversários são tornados inimigos. E claro que isso se pode fazer deslegitimando toda e qualquer pretensão. Isso justifica a incitação ao ódio. Ao ódio, porque a incitação ao ódio ela é estratégica. Ou seja, os deputados mais votados no Brasil, dos novos de primeiro mandato, isso poderia ser levantado com muita facilidade. Eu não vi nenhuma reportagem sobre isso, esse é o tipo de reportagem que eu leio com muito interesse, mas é possível detectar, aqui em Goiás também sem mencionar nomes, porque não se trata disso, mas que são fenômenos muito, muito específicos de nosso tempo, ou seja, são personagens que são quase clowns, como se diz, né? Que assumem não só o papel do ator, mas do palhaço, né? Do caricato, do que exagera de propósito, do que faz o papel do bufão, né? do cômico deliberado, ou seja, aí a gente já sai do ator para um ator em segunda natureza, que é o ator cômico, que desde o início, né, foi concebido como alguém que exagerava nos gestos, exagerava nos movimentos, nas expressões, etc. Esse jogo é um jogo que torna mais assustador o quanto a hipocrisia, como esse fenômeno de criar um personagem público distinto do que eu acredito, até porque as pessoas mudam de lado toda hora, não é? Se a gente for ver onde estavam tais indivíduos, onde eles estão hoje, não é? Brasil afora, né? Isso dá um certo assim, desamparo e aí uma certa descrença no futuro, porque, no fim das contas, essa estratégia tem sido eficaz, muito eficaz. E ela foi descoberta muito recentemente e que tem a ver, claro, com as redes sociais. Eu acho que as redes sociais são, para a política, um fenômeno mais importante do que a internet quando surgiu.
que também deu uma chacoalhada, né? Na facilidade das pessoas terem contato direto com umas com as outras, mesmo distantes, a internet, não é? A possibilidade de ter acesso, por exemplo, aos bancos de dados de prestação de contas de uma prefeitura lá não sei aonde, porque aquilo está online. Mas as redes sociais são o fenômeno mais importante da política das últimas décadas, penso eu, pelo menos olhando do ponto de vista atual, no ponto em que nós estamos, porque a gente percebe o quanto há todo um jogo que mina o espaço do debate. As pessoas sempre se espantaram, por exemplo, como que no Congresso, pessoas de posições muito antagônicas, às vezes está lá no cafezinho tomando café. Sim. Isso não é propriamente hipocrisia, é porque pensa naquele indivíduo ali como representando convicções adversárias, mas ele não é um inimigo a ser eliminado. Às vezes ele pode até ser útil para cortar extremismos do meu lado, para equilibrar. Então você pensa o jogo da política como esse jogo em que as opiniões estão em disputa e que você forma a maioria por meio de um discurso que convence. Agora, quando isso é contaminado pela mentira, e pela mentira factual, quando, por exemplo, você diz assim, isso aqui é, sei lá, preto, e a pessoa diz, não, essa cor do microfone, por exemplo, é preta, não é? E a pessoa diz, isso é sua opinião, aí lascou, como se diz, né? Aí a gente solapou o solo mais básico a partir do qual a gente começa a divergir. Para a gente poder divergir, tem de concordar sobre certas coisas muito básicas e sobre as regras do discurso. Por exemplo, a gente tem de admitir que a gente resolve os problemas divergindo e prestando contas de nossa opinião. Ou seja, até que chega um ponto em que alguém diz, olha, para mim a propriedade privada, por exemplo, é sagrada e é isso que nos separa. Para você não, a propriedade é secundária em relação ao bem-estar social. Então, esses indivíduos apertam a mão um do outro e dizem, nós vamos ser adversários mesmo. Mas aí o jogo segue dentro das regras da política. A política não é o lugar da pureza. A política é o lugar dos interesses que estão tentando prevalecer em meio a outros que não devem ser negados como não legítimos. E a gente já foi da ética para a política, né? Porque de fato essa é uma questão central. A política hoje está invadida por uma fragilidade ética fundamental, que é o despudor das pessoas de deliberadamente se apresentarem de um modo que elas sabem que elas não são. Agora, professor, quanto mais conhecimento se adquire nesse sentido, ou seja, eu vou pegar aí o seu último raciocínio, isso, por quê? Porque, vou colocar entre aspas, né? Porque são raros, mas por que os bons políticos, ou a boa política, não consegue entender o que está acontecendo de verdade? É uma boa pergunta. Porque, veja, primeiro eu acho que a coisa veio numa avalanche que pegou pesquisadores experientes, por exemplo, de comunicação, com as calças curtas, como se diz. A coisa veio numa velocidade, as redes sociais, né? Porque a gente ficou aí uns 30 anos, 40 anos pensando a internet. Ela se tornou popular ali pelos anos 2000 só, nem tão popular, mas ali você podia pagar e ter acesso à internet em 2000. Não sei, isso deve estar documentado em algum lugar. Aí. Mas eu tive, por exemplo, e-mail. 96, 97, você já tinha a internet discada ali isso, e tal, exato. Muito difícil e tal, mas 2000... Caía toda hora. 2000 a coisa começou a melhorar um pouco. Né? De lá para cá, isso... e-mail da Unicamp, porque é uma universidade grande, e eles foram dos primeiros a ter internet não chega nem perto da nossa de hoje, mas muito mais veloz que a discada e etc. Então, começou a ter, por exemplo, eu precisava do e-mail para fazer matrícula, coisas desse tipo. Mas não era popular assim, né? Eu acho que nos anos 2000 é que a coisa assim ficou, primeiro, mais barata e acessível. Então ficamos aí com a internet. Muita gente se entusiasmou no início, achando que era nova esfera pública, agora sim tudo vai ficar evidente, mais claro, etc. Eu hoje sou mais otimista do que eu era na época. Eu ia na contramão daquela época lá dos anos 2000, com esse entusiasmo de acreditar que as pessoas, só porque vão se conectar mais, vão ser mais esclarecidas. A gente viu que é possível ter um jogo aí
principalmente apelando para os afetos, para o jogo baixo, entendeu? Claro. Então, um político experiente, à moda antiga, não importa de que lado do espectro político, à esquerda ou à direita, um indivíduo, por exemplo, da direita, que não tem nenhum histórico de corrupção, nem de nada, nem de ser, por exemplo, autoritário, ou seja, um cara que preza pela democracia, mas que defende certas ideias. A direita liberal, por exemplo, que defende a propriedade, coisas desse tipo. Esse indivíduo à moda antiga que está acostumado a lidar com o seu adversário, que defende como está na Constituição, né, a propriedade como uso social da terra, etc., ele está acostumado com esse indivíduo. Ele vai da Assembleia, lá do Planalto, da Câmara, e vai disputa com esse indivíduo nas votações e ainda vai continuar o café com ele lá na frente. Com certeza. E eles vão disputar um contra o outro no governo do estado lá. Então, esse tipo de coisa, claro que ainda existe. Mas o jogo hoje já não é mais o jogo desta oposição em torno de interesses e opiniões. Como você disse antes, né? O indivíduo grava um vídeo, ele fala uma fala pública no púlpito lá na Câmara, não é para ninguém que está ali. Não é? E às vezes a coisa chega a ser cômica, porque ele vai e fala, por exemplo, uns 10 minutos de uma coisa coerente e de repente ele fala os 30 segundos que ele foi orientado a falar, que é o que vai ser recortado. Então isso, de algum modo, frauda o jogo. Né? Isso frauda, isso inviabiliza o cafezinho. É como se o cara chegasse e falasse, não, você está jogando baixo, esse jogo não dá para a gente ser só adversário. Então você, já que eu sou seu inimigo, você também vai ser meu inimigo. Mas a política não é a guerra que tem inimigos. A política é o lugar dos adversários, que às vezes se compõem contra um outro adversário que é avaliado como pior, etc. Né? Então, o que eu quero dizer, assim, no geral na política, é que isso que a gente chama de hipocrisia, mas no sentido originário, do ator, do desempenhar papéis, isso sempre foi parte do jogo político e nunca foi ilegítimo.